Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou analisar com você a partida que eu acabei de jogar na última rodada do JASC nos Jogos Abertos de Santa Catarina, que estão acontecendo aqui na cidade de Chapecó. Hoje tem o encerramento aí dos jogos. Não sei exatamente, ainda vai sair a classificação, mas acredito que a nossa equipe vai ficar ali em terceiro lugar por equipes, né? Que eu joguei ali no primeiro tabuleiro com a nova geração, então tem vários garotos ali que estavam na equipe, fizeram bastante pontos também, jogadores bem talentosos. E acredito que no geral eu vou ficar no primeiro tabuleiro, eu devo ficar em segundo ali. Vamos ver como que vai ficar a classificação depois. E agora bora para a análise dessa última partida, que foi num match que era um match bem complicado ali, que a nossa equipe estava enfrentando a equipe do Cricor, que é a equipe de Timbó, que tem ali dois GMs, que era o Cricor, o Diamante, e tinha mais três messengers internacionais, né? Um no quarto tabuleiro, o outro no primeiro tabuleiro. E eu acabei jogando nesse match no primeiro tabuleiro e enfrentei o Lucas Cardoso, que é mestre internacional, né? O conhecido como Lucas Mito. Não, o Lucas, que também é um jogador bem talentoso aí dessa nova geração. E vamos ver o que aconteceu. Vamos lá ver o que rolou aí nessa partida. Então eu tava jogando de pretas e ele começou jogando com o lance 1 E4. Né? Então no torneio de rápidas eu também joguei de pretas com ele e eu resolvi repetir a defesa que deu certo no torneio de rápidas, que foi a defesa francesa. Ele jogou então com D4, eu fiz D5, só que agora ele faz cavalo C3. No torneio de rápidas ele jogou com E por D5, jogou ali a variante das trocas, mas agora ele jogou a variante clássica, que é uma variante muito mais ambiciosa para o branco. Eu segui com cavalo F6, veio E5, e surge então uma estrutura de francesa, que é essa estrutura com os peões em D4 e E5, E6 e D5, onde o branco tem aí uma vantagem de espaço no centro e na ala do rei, e o preto ele tem a possibilidade de contra-atacar no centro. O objetivo das pretas é jogar C5 para atacar a base da cadeia de peões e assim buscar algum tipo de contra-jogo. Ele fez aqui um lance cavalo de C2, que é uma variante que está bem em moda, tem muitos jogadores jogando essa posição. O objetivo é que libera a casa C3 para o peão, para sustentar assim o centro D4, e muitas vezes esse cavalo ele pode ir para a casa F4, onde ele pode ficar muito bem colocado, impedindo a ruptura F6, pois ele fica ali pressionando E6. Eu joguei com C5, veio C3, cavalo C6, e agora ele faz o lance A3. Bom, esse A3 muitas vezes é para fazer B4, para de repente evitar algum cheque em B4, e ele quer seguir com o lance cavalo F3. Para ser bem sincero, eu conhecia uma partida do Caruana de pretas nessa posição e eu lembrava apenas ideias da posição, eu não sabia exatamente o lance teórico mais preciso da posição. Eu lembrava a partida do Caruana, que ele tinha jogado um plano com bispo E7, dama 5, mas eu não lembrava exatamente a ordem dos lances. Eu joguei bispo E7, ele veio cavalo F3 e agora eu faço dama 5. O computador, aqui o Stockfish do chess.com, ele dá esse lance como duvidoso, mas é o lance da partida, é um lance que foi jogado pelo Caruana. Eu até dei uma revisada agora que eu cheguei aqui no quarto, e a partida que eu tinha analisado, o Caruana fez dama 5 e é o lance da posição. Né? Então às vezes acontece isso, que o Stockfish aqui do chess.com, ele acaba analisando numa profundidade mais baixa. Quando você coloca o Stockfish no computador em uma profundidade mais alta, ele acaba avaliando diferente alguns lances. Então, dama 5 não é duvidoso assim como ele fala, né? Bom, qual que é a ideia desse dama 5? É que agora eu ameacei fazer C tomar D4. Ou até mesmo cavalo tomar D4 é uma ameaça. E eu não deixo ele vir com o plano de cavalo F4 tão fácil assim. Só que, o que aconteceu? Eu joguei o dama 5 e ele veio com o cavalo F4 do mesmo jeito. E aqui eu fiquei um tempo pensando nessa posição, porque eu lembrava na partida do Caruana que tinha sido jogado um lance como torre B1 ou torre A2, eu lembrava de uma ideia mais ou menos assim. Quando eu jogava CD, B4, dama C7, toma e B5.
e o Caruana depois seguiu com A5, então eu lembrava desse plano, era esse plano que eu queria usar na posição. E aí ele começa a criar um contra-jogo na ala da dama. Só que o Lucas fez cavalo F4, e eu fiquei um bom tempo aqui pensando nessa posição, por que que não pode o cavalo D4? E no fim o cavalo F4 ele é ruim, só que eu acabei reagindo de um jeito que não foi muito legal na posição. Pois eu acabei vendo a seguinte posição, eu vi CD, B4, dama B6, CD e G5, que foi como eu joguei na partida. E aí quando eu vi essa variante, eu pensei, bom, é por isso que não deve jogar então cavalo F4, porque eu tinha essa ideia de G5. Só que tinha um lance que era ainda mais forte na posição, que era cavalo tomar D4 direto. E esse lance eu deixei passar, porque aqui depois de cavalo por D4, C tomar D4, ele vem com B4 atacando a dama, tem dama C7. E aí se tomar agora de peão, tem dama C3 cheque. E depois de bispo D2 tá caindo D4, tá caindo E5. Então ele nem pode entrar nessa variante, né? Depois de CD ele teria que jogar um lance como dama D4. E aqui é uma versão muito boa da francesa, né? Aqui é aquela francesinha que deu certo. Não é sempre que a francesa dá certo, mas nesse caso aqui seria uma francesa que deu certo. Não caiu nenhum material na posição dele, mas a posição das pretas já é mais fácil de se jogar já. Bom, só que eu acabei jogando C por D4. Ele veio com B4, que é o lance, para tomar de peão agora em D4. E daí eu vou usar da minha ideia, que é a ideia de jogar G5. Bom, esse é um lance que acontece em muitas posições de francesa. Então assim, a francesa ela tem a fama de às vezes ser uma variante que você fica ali mais para trás, né? Um jogo mais... você fica sofrendo. Só que dá para jogar um xadrez dinâmico na francesa também. Só que você acaba tendo que se arriscar mais, como por exemplo esse G5. Que esse G5 é um lance muito interessante de fazer, pois eu quero jogar G4 e pressionar o peão de D4. Bom, e aqui eu estava imaginando ele jogar cavalo H5. Eu acredito que esse é o lance mais crítico da posição, porque depois de G4, claro, se ele tirar o cavalo, tá simplesmente caindo o peão de D. Mas ele tinha aqui uma variante interessante que era cavalo G7 cheque, rei F8 e agora bispo H6. E a verdade é que essa posição ela tá muito confusa, porque ele pode sacrificar a peça e dá para tomar tanto de dama quanto de peão. E essa posição aqui eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Bom, eu teria que entrar nisso, não ia ter muito para onde correr. O computador acha que nada está acontecendo, né? Ele dá um 0,20 ali para as pretas, mas a verdade é que eu estava com bastante receio dessa posição, não estava conseguindo avaliar muito bem o que estava acontecendo. Mas é uma posição perigosa para os dois, né? Porque ele vai sacrificar a peça, ele tem um ataque, mas também não é nada conclusivo. E daí o Lucas ele acabou jogando o lance cavalo E2, ele voltou o cavalo. Só que aí esse lance ele já cede a iniciativa, porque depois de cavalo E2, ele acaba ficando um pouco passivo nessa posição. Porque agora eu faço G4 e ele tem que voltar o cavalo lá para G1. Bom, então temos aí uma posição onde eu tô com uma vantagem grande no desenvolvimento. Ele perdeu aí vários tempos com o cavalo, mas como ele tem muito espaço e a posição é fechada, o centro ele tá todo fechado, eu ainda não consigo explorar toda essa minha vantagem no desenvolvimento. Eu preciso abrir a posição. Então, pensando nisso, eu comecei a olhar para as rupturas, para abrir linhas. Então, eu fiquei de olho no F6, lance típico de francesa, e também no A5. O lance A5, eu até fiquei vendo o A5 por um tempo, mas ele pode jogar B5 sacrificando um peão. E depois de dama tomar B5, ele vai colocar um cavalo em C3, e minha dama tá meio sem casas agora. Por exemplo, torre B1, e se eu volto essa dama... Não, aqui na verdade tá caindo D4, né? Ele tem que jogar cavalo B5 primeiro, provavelmente. Ou até bispo E3 primeiro. Bispo E3 pode ser um lance, né? Bispo E3. O computador gosta de cavalo E2, mas não é muito natural esse, né? Talvez jogar bispo E3 com torre B1 e cavalo B5. Isso aqui parece muito bom para as brancas, né? Ele dá 0,70 aí pro branco. Eu tinha receio desse tipo de posição, por isso que o A5 nunca tá funcionando. Ele tem esse sacrifício posicional, onde eu fico meio torto na posição. Por isso eu joguei
o lance F6. Então, francesa, você tem que atacar o centro fazendo ou C5 ou F6. E o conceito é abrir linhas nesse caso. Eu tenho muita vantagem no desenvolvimento, eu preciso abrir a posição. Ele jogou tomando, cavalo toma, e agora faz bispo E3 para proteger esse peão de D4. Bom, desenvolveu o bispo para D7, e agora ele precisa dar um jeito de desenvolver a sala do rei para tentar rocar em algum momento. Então ele tirou esse cavalo para C3, que ele quer desenvolver o bispo, desenvolver o cavalo para E2, e uma ameaça dele imediata depois de cavalo C3 é cavalo A4 para levar o cavalo para C5. Bom, e aqui nós chegamos na posição que provavelmente é a posição mais crítica de toda a partida. O que jogar de pretas nessa posição? Vamos lá, se você quiser pensar aí, depois de cavalo C3, o que você jogaria? Quando eu joguei o bispo D7, eu já estava com essa ideia, porque o cavalo C3 dele é muito natural. Então, quando eu fiz bispo D7, eu já tinha analisado o lance que eu fiz agora, que é um lance que vai bastante de acordo com essa posição. Depois de cavalo C3, se eu jogar um lance como torre C8, simplesmente, ele tá vindo com cavalo A4 e cavalo C5. E aí ele consegue bloquear e eu não consigo abrir direito essa minha posição. Por isso aqui eu fiz o sacrifício de peça cavalo toma B4. Sacrificando a peça por 2 peões e abrindo muito a posição. Então é interessante pegar o conceito da posição. Se você tem vantagem no desenvolvimento, você tem que abrir linhas, ainda que você tenha que sacrificar material para isso dar certo. Então ele tomou em B4, eu faço o bispo por B4, e o computador já gosta bastante da posição das pretas, ele dá aí um 0,55 das pretas. Se ele faz um lance como cavalo E2, a ideia é cavalo E4. Se ele voltar o bispo agora para D2, eu pensava em tomar em D2, dama D2 e trazer a torre para C8. E aqui, apesar de ter só 2 peões pela peça, ele está numa cravada infernal com esse bispo em B4. E eu tenho ideias de jogar, por exemplo, bispo B5 e bispo por E2, assim eliminando a peça que defende o cavalo de C3. Então é por isso que o computador ele dá essa vantagem tão grande, ele dá mais de 1 ponto de vantagem, sendo que eu só estou com 2 peões por enquanto. Mas ele não consegue tirar o rei dali, as peças estão escravas, por mais que ele jogue torre C1, eu vou colocar minha daminha A5, por exemplo. Eu tinha pensado em dama A5, o computador já manda E5 aqui na posição. Eu tinha pensado em dama A5 e bispo B5, essa combinação, porque aí eu ameaço o bispo E2, recuperando a peça. Mas a posição é muito difícil de se jogar de brancas. Então ele jogou bispo D2, para não ter que ficar lidando com essa cravada, e eu tomo um peão de D4. Então, basicamente, eu tenho aqui 3 peões pela peça sacrificada. Então, se a gente olhar o material, ele está equilibrado. Mas a posição ela é muito mais difícil de jogar com as brancas, porque ele está com o rei no centro e ainda não desenvolveu a ala do rei. E eu tô com as peças muito ativas também. Eu posso rocar, já começar a criar ameaças na coluna F. Ele fez então cavalo E2 e eu fiz dama E5, mantendo aí toda a tensão. Eu posso muitas vezes ameaçar D4, D3, por exemplo, e é uma posição delicada, uma posição bem delicada de se jogar com as brancas. Ele fez aqui dama B3, ameaçando o meu bispo de B4, e eu defendo esse bispo com A5. E lembrando, eu tenho aí os peões passados, tenho 2 peões passados unidos na ala da dama, isso pode dar uma dor de cabeça para ele. Bom, e aí nessa posição, depois do lance A5, o Lucas ali acabou cometendo um erro que acredito que depois do lance que ele faz, a posição dele é bem difícil de sustentar. Ele fez um lance dama toma B4, sacrificando a dama. Aqui tinha que se jogar com F4, mas é um lance que também não é simples de fazer, porque depois que toma, o rei ele está muito aberto, né? O rei ali em E1, por exemplo, torre G8, que o computador dá para evitar a torre G1. Uma posição complexa ainda, né? Por mais que ele deu ali um 0,80, é complicado de jogar para os dois lados, mas ainda assim é mais fácil jogar de pretas, justamente por conta da situação do rei e a falta de desenvolvimento. Mas aqui ele acabou definindo muito rápido, jogou esse dama B4. Ele vai tomar as 2 torres, porque ele toma com cheque em A8 e depois toma em H8. Então se a gente olhar só para o material, a posição ela está equilibrada, na verdade. Se olhar só para o material, o branco ainda tem uma vantagem material.
No entanto, é importante olhar também a segurança do rei e a falta de desenvolvimento ali na ala da dama, na ala do rei, quer dizer, porque ele tá jogando com 2 peças a menos praticamente. É claro, se eu ficar perdendo tempos com a minha dama, pode ser que ele organize, se ele tiver tempo de jogar rei G3, bispo E2 e roque, eu tô perdido nessa posição. Então, eu só tô com essa vantagem tão grande porque ele não consegue organizar, ele não consegue colocar o rei em segurança nem terminar o desenvolvimento. E a minha dama ela vai entrar ali na ala da dama criando uma série de ameaças, ele não consegue coordenar as peças. Que eu faço um lance dama F5 e agora eu tô com ideias de dama B1 cheque, por exemplo. E eu pensava que ele fosse já jogar um F3 agora, para tentar abrir a posição, porque se eu tomar, agora ele tem torre G1, essa torre ela pode entrar em jogo, pode ser que ele consiga colocar as peças para jogar. Mas eu pensava em jogar E5. E5 e começar a avançar esse meu centro com E5, D4. E, bom, o preto tá com uma vantagem muito grande na posição. Eu achava que poderia estar próximo de estar ganho já, por conta disso. Minhas peças estão entrando, essa combinação de dama e cavalo, o centro andando também. Mas tinha que fazer o F3. Na partida ele acabou fazendo o lance cavalo G3. E aí esse lance ele já é decisivo. É uma posição difícil, é compreensível fazer esse lance aqui, que a posição é delicada de achar os lances. Tinha que ser F3 único para seguir jogando. Aqui depois de cavalo G3, provavelmente ele estava esperando dama B1 cheque, e onde ele ia escapar com o rei para D2, e eu não tenho mais o cheque em E4 porque o cavalo está controlando. Ainda assim a posição é boa, que tem o cheque, se rei E3, dama B3. Num primeiro momento eu estava até pensando em entrar nisso, mas aqui eu encontrei um lance que acaba sendo mais forte, acaba sendo um lance decisivo, que é dama C2. Porque dama C2, além de ameaçar o bispo, eu estou ameaçando dama C1 cheque, seguido de bispo B5 mate. Eu ameacei mate em 2. E ainda tem um outro lance, que é bispo A4 e dama D1. Então acaba sendo muito mais forte do que dar o cheque lá em B1. Eu já começo a criar umas ameaças diretas de mate. E aqui ele está muito perdido. Aí já não tem mais como jogar a posição. Ele fez cavalo E2, tentando se defender. O computador já está querendo dar um bispo ali em D3. Ele fez cavalo E2 para defender em C3. E agora vem um lance que é decisivo. Eu acredito que tem mais de um lance que ganha, mas o cavalo E4 que eu faço aqui é o mais preciso, porque cavalo E4, apesar dele poder tomar em H7 com cheque, eu vou tirar o meu rei, e o cavalo em E4 ele tirou a casa F2. Porque se eu faço outro lance como cheque, rei D2, aí cheque, rei E3, eu tô ganho na posição, mas ele ainda tá conseguindo jogar, ainda tá conseguindo fazer alguns lances. O cavalo E4 direto, ele é bem matador, porque além de ameaçar mate, ameacei dama B1, dama por C1 mate, ele tira a casa F2, e aí ele não tem mais esse recurso. Ele jogou torre por H7, rei G6, aí deu o último cheque, torre G7, rei H6, e aqui ele é obrigado a abandonar essa partida, porque eu simplesmente estou ameaçando mate com dama B1, e quando tirar a dama C1, por exemplo, se ele tomar em D7 agora, eu posso dar um cheque, cheque, rei E2, dama C3, e eu estou ameaçando dama D2, mate, ele simplesmente não tem como evitar isso, né? Vai vir um dama D2, já é mate em 1 já no próximo lance, né? Ele pode dar um cheque, só por isso que é mate em 2, mas o dama D2 ele vai chegar já no próximo lance. Bom, partidinha interessante essa, né? A francesinha pode ser dinâmica também. Vamos ver como que ficou a precisão aqui nessa partida. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar na... Como que eu faço aqui? Vou colocar na revisão... Ah, agora sim. Deixa eu ver se aparece aqui agora. Olha só, então ele fez 82,6 de precisão e eu fiz 97,8 de precisão. Acredito que o único momento mesmo que eu joguei impreciso foi aquele momento que eu não fiz o cavalo tomar D4 na abertura, que aquele lance era bom, já deixava o preto uma posição, uma leve vantagem das pretas já. Mas eu acabei sendo seduzido ali pela ideia de fazer o G5 e G4 e não fiz não vi esse lance, né? Acabei
não jogando. Ainda assim, uma partida que eu gostei bastante, partida bem interessante. Quero saber aí o que você achou dessa francesinha aí do G4, G5, sacrifício lá em B4, né? Que eu acho que os momentos mais decisivos assim da partida foram esses, né? O momento onde eu jogo G5, seguido de G4, F6 é um momento interessante também, e depois o momento do cavalo por B4. Porque se não faz esse sacrifício de peça, eu acho que a minha vantagem ela desaparece já. Né? Então a francesa tem disso. Ou você vai ali, já entra nas complicações mesmo, segue jogando com a iniciativa, ou você pode já ficar numa posição pior. Então esse provavelmente é o momento mais decisivo, quando sacrifica a peça aqui em B4. Bom, mas então é isso, galera. Agora eu tenho que ir lá para a premiação, vamos ver como é que ficou. Eu acredito que deve ter ficado, como eu falei, né? Eu acho que por equipes, a equipe deve ter ficado em terceiro. A gente acabou ganhando esse match, que eu ganhei no primeiro tabuleiro. Os outros 3 tabuleiros empataram, então ficou 2,5 a 1,5, que estava enfrentando uma equipe forte, que é a equipe de Timbó. E acredito que a gente ainda ficou em terceiro ali. Vamos ver o que rolou. Vou lá ver agora essa premiação. E, bom, se você ainda não se tornou aluno da Chessflix nessa Black Friday, nessa Black November, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Faltam 2 dias aí para fechar o mês de novembro. Você ainda consegue garantir a sua vaga pelo menor valor da história, beleza? Bom, então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.